Olá pessoas, eu sou a Luara e agora é oficial, vai ter vídeo grande nesse canal, sim senhores. Assim, pelo menos é a minha ideia, né? Agora vamos ver se eu consigo gravar uns vídeos mais com frequência e não vou ficar 200 anos sem gravar. Enfim, hoje vou fazer um vídeo que a Luara de 12 anos ficaria muito feliz, porque eu vou me transformar na emo que eu queria ser quando eu tinha essa idade. Então assim, eu vou fazer aqui o processo da maquiagem e enquanto isso eu vou contando um pouquinho pra vocês também como que era essa fase da minha vida. Bora lá. E assim, não vai ser só a maquiagem, eu vou também me vestir assim, claro que né, eu não vou ter tudo que eu preciso pra um look emo, mas eu vou dar o meu jeitinho. E além disso, eu também vou arrumar o meu cabelo de um jeitinho mais emo. Então vai ter chapinha aqui, vai ter tudo que tem direito. E eu vou começar preparando a minha pele, vou passar um primer, que é uma coisa que eu não passava naquela época, porque não tinha muitos recursos, né? Tô passando aqui o da Karen. E assim, eu comecei a me interessar pelo emo por conta da MTV, principalmente, porque quando eu era adolescente, minha vida era assistir MTV. E a MTV ajudou muito a divulgar o emo, né? Ó, vou passar uma base agora, essa aqui da Balmy, que é mate, e eu usava pele bem opaca naquela época. Então não tinha contorno, iluminador, blush. Blush até que depois de um tempo eu comecei a usar, mas no geral, assim, era base, corretivo e muito pó. Eu também gostava de deixar a minha cara mais pálida, assim, então não vou ficar com a cara super branca aqui, mas é um tom levemente mais claro do que eu uso normalmente. Aí, com a MTV, eu comecei a conhecer algumas bandas, as mais básicas, assim, pro começo do emo, como NX0, Fresno, My Chemical Romance, Paramore. E aí eu comecei a me interessar, botei o cabelo ali, a franja pro lado pra ir pra escola, comecei a usar preto, um all-starzinho ali, né, e tal. E graças à internet, que a gente já tinha o acesso na época, eu comecei a me aprofundar um pouco mais no emo. E quanto mais eu me aprofundava no emo, menos eu queria ser chamada de emo. Então começou essa palhaçada do emo, que claramente é emo, sabe que é emo, mas pras pessoas não é emo. Não me rotule. Então assim, se eu tava lá toda montadinha de emo, montada assim, na medida do possível, né, porque era um show de horrores, mas se eu tava montada de emo e alguém na rua me chamasse, gritasse, ai, olha a emo ali, eu ficava brava, eu não gostava de ser chamada de emo, porque na minha cabeça e na cabeça de todas as pessoas que faziam parte disso, não era emo, era alternativo, e é isso. Estou com a base aqui aplicada, eu tentei fazer uma cobertura não muito pesada, apesar de, na época, eu gostava de dar uma rebocada. Eu vou passar um corretivo, esse aqui é o da Balmy. Eu lembro que na época eu só passava corretivo na cara, passava corretivo na cara inteira, até porque eu não tinha muita maquiagem. E eu usava aqueles corretivos que era tipo um batonzinho, sabe? Que eu nem vejo mais esse tipo de corretivo pra vender hoje em dia. Mas ele era tipo um batonzinho, eu passava ele quase na cara inteira, assim. E claro, né, com 12, 13 anos, não tinha lá muita imperfeição na cara pra tentar cobrir, enfim, mas eu mesmo assim passava um corretivo na cara toda. E assim, falando de música, eu tive várias fases do emo, assim, né? Teve a fase da MTV, do NX0, do CPM22. E aí depois teve a fase do Screamo, que eu gostava muito de Alisana, que era uma das minhas bandas preferidas, assim, da época. Glória era uma banda nacional que eu gostava muito também. Envy Dust, que era uma gritaria absurda, eu amava. Eu vou tentar dar uma setorizada aqui no vídeo, porque se eu for falar enquanto eu estiver fazendo a minha maquiagem inteira, vocês vão ficar aqui 2 horas comigo. Então eu vou terminar de aplicar aqui o corretivo direitinho e já volto. Vou já aplicar um pó. Esse aqui é o pó rosa da Fenza, que eu recebi recentemente, vou aproveitar pra testar. E assim, é um pó solto, super fininho, que não tem nada a ver com o que eu usava na época. Eu passava um pó compacto, eu acho que, se eu não me engano, era até da Vult, e rebocava a cara de pó, assim. Tem uma pele super opaca, que é totalmente diferente do que eu procuro hoje em dia. Voltando, junto com a internet ali, né, as redes sociais da época, que era o Fotolog e o Orkut, eu descobri algumas
algumas baladinhas, assim, emo de São Paulo, né? Porque eu morava em São Paulo na minha vida quase toda. Aí eu descobri algumas baladinhas que eram matinês, né? Entrava menor de idade, entrava maior de idade também, que hoje em dia eu acho que matinê nem pode entrar mais maior de idade, mas na época entrava também. E era o rolê emo, o ápice do rolê emo, assim, pros adolescentes, né? Nessas, eu comecei a frequentar, junto com algumas amigas minhas da escola, que também eram emo. Eu ia na Circuito Babalu, que era uma das mais famosas. Eu até virei da staff, assim, eu virei promotor da Circuito Babalu, fui por um tempo. A gente ganhava, tipo, sei lá, R$1 a cada pessoa que a gente colocasse lá pra dentro da festa. Mas eu tava lá muito mais pra entrar de graça no rolê, porque eu não tinha dinheiro, assim, pra ficar indo pra balada, até porque eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, sei lá. Eu vou começar a fazer minha sobrancelha agora, porque hoje em dia eu não tenho a sobrancelha, mas na época eu tinha muita sobrancelha. E eu depenava minha sobrancelha e deixava ela bem arredondada, que era o jeito que eu gostava. Então eu vou tentar simular mais ou menos como eu gostava da sobrancelha na época. Pra sobrancelha eu tô misturando esse fix da Visela, que é uma blindagem, com duas cores da Super Pomade da KVD, que é o que eu uso normalmente na minha sobrancelha. Aí eu misturo aqui na tampa mesmo, faço uma pastinha e com um pincel pequenininho eu venho desenhando. Já tem tutorial aqui sobre como eu faço minha sobrancelha, volta em alguns vídeos. E se você quiser um vídeo mais rápido, tem no Shorts também, um dos primeiros vídeos que eu postei. Enfim, aí lá no Circuito Babalu era onde tudo acontecia, onde a gente escutava as músicas que a gente gostava, via pessoas que se identificavam com o mesmo estilo, que eram os emos que se chamavam de alternativos. Essas festas, elas não tocavam só música emo, pelo contrário, tocava também pop, tocava funk, as meninas subiam no palco pra dançar funk, era uma palhaçada. Mas a gente amava, assim, a gente tava lá quase todo fim de semana, e além da Circuito Babalu, tinha várias outras matinês, tinha a Converse, a Perverse, várias que eu nunca fui na minha vida, porque eu era muito fiel à Buba, que a gente apelidava carinhosamente assim. E além dessas baladinhas matinês, tinha também uns encontrinhos emos, né? Que um que era muito famoso era do Ibirapuera, do Parque do Ibirapuera. A gente ia de domingo lá. Os emos tudo se encontrar lá no domingo. E aí muitos deles ficavam bebendo lá no mato, nem podia beber. Nossa, eu lembro disso até hoje. Tinha uma moça que ia com um isoporzão lá vender bebida pros emos, que era a Tia Lu. Acho que era Tia Lu o nome dela. Se alguém era dessa época aí, provavelmente vai lembrar. E eu não bebia na época. Eu comecei a beber mesmo com 18 anos. Então eu só tava ali pra curtir o meu rolezinho com os meus amigos, né? E aí tinha também o rolê do Center Norte. Center Norte, um shopping da Zona Norte de São Paulo, que a gente se encontrava de sexta-feira. E aquilo tomou uma proporção absurda, assim, que as pessoas que trabalhavam no shopping, os seguranças e tal, eles sempre expulsavam a gente de lá. Porque a galera ficava lá bebendo, os adolescentes chatos, e causando na frente do shopping, e o público do shopping passando lá normalmente, né? E a gente atrapalhando. Eu não, porque eu era uma pessoa de respeito. Foi muito divertida essa época, eu me diverti muito, então não vou cuspir no prato que eu comi. Mas era uma palhaçada, gente. Terminei aqui a sobrancelha. Assim, tá um pouco torta, levemente, mas eu vou deixar assim pra não virar um caos. Não deixei a sobrancelha exatamente como era a minha sobrancelha na época, porque a ideia aqui é fazer a emo que eu queria ser, não a que eu era, né? Então, se fosse pensar no que eu queria ser, eu ia ter sobrancelha um pouco mais fina. Então é isso. Agora eu vou começar a ir pros olhos e eu vou usar... Tá tudo sujo já. Vou usar essa paleta aqui da Color Make, que eu tô usando ultimamente, tô amando demais. Eu acho essa embalagem dela muito chique. E ela tem as cores gigantescas, olha isso. E eu vou usar o rosa pra fazer uma base desse olho, um esfumadinho. Eu gosto muito dessa paleta porque a gente consegue tirar a cor aqui, ó. Aí fica muito mais fácil pra manusear e até pra limpar. Eu nem vou passar primer, eu vou aqui na cara e na coragem mesmo e vamos ver o que acontece. Outra coisa que eu queria falar é sobre os fakes do Orkut. Isso foi uma coisa também que influenciou muito a minha vida emo, porque as minhas inspirações emos, eu descobri por causa dos fakes do Orkut. Eu não faço ideia de como eu caí nesse meio, não tenho ideia mesmo, assim, eu me esforço pra lembrar, mas não consigo, minha memória falha miseravelmente. Mas os fakes do Orkut era quase que
como se fosse um RPG, vamos dizer assim, um The Sims mais capenga. Mas a gente criava contas fakes ali no Orkut e fazia amizades com outros fakes e vivia ali uma vida falsa, mas que todo mundo sabia que era fake, sabe? Não era tipo ninguém tentando se passar por ninguém. Era como se você criasse um personagem de um RPG pra criar uma vida ali, uma vida falsa. E aí tinha as comunidades do Orkut, né, que eram como se fossem os lugares que os fakes frequentavam. Então tinha, sei lá, praia fake, shopping fake. E aí ali dentro das comunidades a gente interagia, fazia amigos e tudo mais. E tinha esse lado dos fakes emos, que tinha várias personalidades da internet que eram os influenciadores da época, né? Na época a gente nem chamava disso, a gente nem tinha um nome específico pra isso, mas os influenciadores da época eram as pessoas que tinham muitos fakes. E ali eu tive uma base meio que pro meu estilo, assim, também. Não que eu consegui reproduzir, porque na época a gente não tinha recursos pra isso. A gente não conseguia achar roupas mais alternativas com tanta facilidade que a gente acha hoje em dia. E muito menos com o preço que a gente acha hoje em dia. A gente não tinha uma Shein da vida que você podia ali achar qualquer coisa por, sei lá, menos de 50 reais, sabe? A gente tinha que se virar com o que tinha e era bem tosco assim mesmo, assim. Tanto é que eu, quando comecei a ter um pouco mais de noção do ridículo, eu simplesmente deletei todas as fotos que eu tinha de quando eu era emo, assim, mais capenga, sabe? E isso não demorou muito tempo, sei lá, uns 2 anos depois eu já deletei todas as minhas fotos. E é porque eu comecei a ver, gente, era tosco, muito ridículo. E eu me arrependo muito porque eu gostaria de ver essas fotos hoje em dia. E eu não tenho. De tipo quando eu tinha 12, 13 anos, sabe? Eu vou ter de uns 14, uns 15, mas a fase crucial ali, que foi quando tudo começou, eu não tenho. E eu vou resumir mais ou menos pra vocês o que era, assim, o meu estilo. Eu basicamente tinha algumas camisetas bem poucas de banda, calça skinny, que não podia faltar, né? Mas a calça skinny não era tão fácil de achar lá em meados de 2007, e quando a gente achava era meio caro também. Então o que eu fazia? Eu pegava as minhas calças, que eram meio largas mesmo, e costurava na mão. Eu botava no corpo a calça ao contrário, marcava ali mais ou menos quanto eu precisava apertar pro negócio dar certo, e eu costurava na mão, sem nem saber direito o que eu tava fazendo, e apertava minhas calças tudo na mão. E aí assim eu juntava ali com a minha camiseta de banda, com, ó, vou passar aqui embaixo também, com um cinto de rebite, que às vezes eu colocava mais de um cinto na mesma calça. Outra coisa que também eu gostava muito era o colar de bolinha, famigerado colar de bolinha, que era várias bolas desse tamanho, assim, preta e branca, assim, nossa, meu Deus, era o ar. Tinha a pulseira de bolinha também pra combinar com o colar, munhequeira quadriculada, meu Deus, que horror. E o clássico All Star todo rabiscado de caneta. A gente tava lá na escola, pegava a caneta e começava a rabiscar todo o All Star. Fazia quadradinho pra ficar quadriculado. Escrevia o apelido, que tipo, quando tudo começou eu era a Senhorita Lu. Aí depois eu virei a Holly. E chegou no momento que até os meus professores me chamavam de Holly. Mas assim, mesmo não tendo muitos recursos, assim, eu gostava um pouco de aparecer, vamos dizer assim. Então eu tinha ali o meu Fotolog, eu tinha o meu MySpace, eu adorava tirar foto. Ficava bom? Não ficava, mas eu tinha, e eu achava que eu tava arrasando. O MySpace, eu acho que ele existe até hoje, mas ele não é mais tão usado. Mas era ali que as pessoas famosinhas, assim, na internet, as gringas, né, no caso, se destacavam. Então a pessoa tinha fotos muito bonitas no MySpace, com um estilo muito legal, a gente fazia fake dela. E nessa também eu usava muito o Fotolog, foi lá, inclusive, que eu acompanhei a Mari Moon antes dela virar apresentadora da MTV. Eu era muito fã da Mari Moon. Agora eu vou passar um BT Velvet preto na minha pálpebra, que eu quero fazer um olho bem dramático. Eu vou bem com cuidado aqui pra não fazer cagada. E na época eu até cheguei a conhecer a Mari Moon. Tinha um evento em São Paulo que chamava Mercado Mundo Mix, que era uma exposição, assim, de roupas e coisas do tipo mais alternativas, assim. E a Mari Moon tinha uma marca na época, uma marca de roupa dela. E eu fui nesse Mercado Mundo Mix com uma amiga minha, e eu lembro que eu tinha 13 anos, e eu tava desesperada de tão nervosa, assim. Quando eu vi a Mari Moon, eu literalmente chorei. Chorei, assim, de emoção por ter visto a Mari Moon. Eu e a minha amiga. Enfim, passou uns anos aí e tal, eu já adulta, trabalhando como maquiadora no Circus Hair, eu maquiei a Mari Moon. Foi muito doido, tipo, ver como que a vida deu voltas, assim, né? Tipo, eu super fã na época, e aí passou um tempinho
tempo e olha só, maquiei a Marimun. E ela é uma pessoa e gente como a gente, e um ser humano como todos os outros. Enfim, essa parte aqui do preto vai dar um pouquinho de trabalho pra esfumar, então eu fiz uma base aqui. Ó, só venho aliviando aqui as bordinhas e vou deixar essa base desse jeito. Fiz aqui a base do olho, até puxei um pouquinho do preto aqui embaixo, ó, bem pouquinho. E agora eu vou passar uma sombra preta por cima disso. Vou usar a mesma paleta aqui da Color Make nessa cor. E aí eu vou juntar um pouquinho esse esfumado com o rosa, pra ficar uma transição bonita. Que na época eu não sabia fazer, mas hoje eu sei, então vou aproveitar. Outra coisa engraçada que aconteceu também, que durou um período bem pequeno assim da minha vida, foi bem na emoção ali do começo de tudo, foi o miguxês. O que era o miguxês? Era uma linguagem de internet que a gente usava ali no MSN, no Orkut, que era misturar um monte de X enquanto você digitava. Não fazia nenhum sentido. Se você fosse ler exatamente como estava escrito, era uma bagunça e nem tinha como ler aquilo. Mas esteticamente a gente achava muito bonito e escrevia desse jeito. Felizmente isso durou muito pouco tempo na minha vida. Aí eu comecei a, primeiro, ter preguiça de digitar assim, que dava muito trabalho. E segundo, eu comecei a ter noção mesmo. Depois que passou, assim, a fase do admitir ser emo e começar a se entender como alternativo, teve uma onda que no Brasil a gente chamava de From UK. E que lá na Inglaterra era... Na Inglaterra e também nos outros países, né? Era os Cine Kids, que era a evolução do emo, né, vamos dizer assim, que tinha um visual um pouco mais polido, ainda assim era bem exagerado e não deixava de ser emo, na minha opinião, só tinha um nome diferente. E era isso que todo mundo queria ser, basicamente. Tanto que nessas matinês, assim, que eu tava falando, todas as meninas se vestiam desse jeito. Tinha aplique na parte de baixo do cabelo. Geralmente, elas cortavam o cabelo mais curto, tipo até aqui, assim, mais ou menos, todo em camada. Desfiavam muito o cabelo e metiam mega hair embaixo, tipo, compridão, assim. Que, inclusive, é isso que eu vou tentar simular quando eu for arrumar meu cabelo aqui com vocês. Claro que sem o mega hair, né? Mas eu vou tentar dar um jeito de deixar parecido. Outra coisa também que se usava muito eram mechas listradas. Então nesse mega hair ia ter uma mecha ali colorida ou descolorida, que ela era listrada, pintada com preto. Eu tive uma mecha listrada. O meu cabelo era vermelho, eu peguei uma mecha do meu cabelo e eu lembro que eu prendi assim num papelão, sei lá o que eu fiz, coloquei um monte de durex assim e passei descolorante na mecha pra pegar só onde não tivesse o durex. A princípio a minha ideia aqui com o olho era isso. Trabalhei melhor aqui esse esfumado, só tô dando uma arredondadinha aqui na lateral, porque eu não fazia esse olho tão puxado, que é uma coisa que eu faço muito hoje. Então eu fui ali no costume e acabei puxando ali em cima. Aí uma coisa que eu tô querendo muito fazer é aproveitar pra testar esse lápis rosa da Vizela. Então eu vou passar aqui na linha d'água. Ele é meio difícil de pegar, hein? Ele é meio sequinho. Acho que ele deve funcionar melhor pra fazer tipo delineado, não pra passar na linha d'água, mas eu vou tentar mesmo assim. Não consigo fazer funcionar. Eu acho que pra fazer, tipo, um delineado, assim, ele funciona bem, porque, ó, ele ficou bem pigmentado aqui na minha mão, mas é que eu não tô conseguindo. Eu vou fazer um puxadinho aqui com ele, ó, vamos ver se rola. Ele tá misturando com o preto que eu passei e tá virando uma bagunça. Eu vou ter que mudar a minha ideia. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado pra não ficar tão diferente, mas eu vou desistir dele por enquanto, porque eu já tô entendendo que pra esse fim não vai servir. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar um lápis preto na linha d'água, ficar bem dramática. Agora sim, esse aqui que eu tô usando é da Dylos e eu tô usando muito esse lápis, porque além dele ser muito preto, ele esfuma perfeitamente bem. Ele é maravilhoso e dura muito. E é muito barato, só já fica a dica aí. Passei aqui em toda a linha d'água e aproveitei também pra puxar um pouquinho aqui no cantinho, ó. Eu nem cheguei a cobrir o rosa que eu passei, o rosa meu cabelo, mas acho que rolou. Eu gostava muito de usar aqui embaixo bem pretão, assim, tipo, bem dramático. Mas eu deixava super marcado. Aqui eu vou deixar mais esfumadinho. Eu acho que fica esteticamente mais bonito. Aí eu vou voltar com a sombra preta e um pincel pequenininho, só pra dar uma polida nisso aqui. Já me empolguei e já contornei o olho inteiro com rosa. Mas agora chegou a hora dos cílios e eu não vou usar cílios postiços nessa maquiagem. Vou aproveitar pra testar essa máscara de cílios aqui,
que é da Dylos também. Ela chama volume russo e tem umas fibras no pincel, assim. Eu nunca testei, então vamos ver aqui como vai funcionar isso. Olha, parece que realmente dá bastante volume, assim. A única coisa que me incomoda um pouco é que parece que tá grudando o cílio, sabe? Mas isso costuma acontecer com máscara que é muito nova. Então, assim, eu particularmente gosto muito mais das máscaras depois de um tempinho já que eu tô usando. Que ela começa a dar uma secadinha de leve, aí parece que ela fica um pouco melhor. Mas eu vou dar mais chances pra essa daqui. Vou testando aí ao longo dos dias pra ver se ela dá uma leve secadinha e me agrada um pouco mais. Porque agora eu tô achando que tá grudando um pouco os pelos dos cílios um no outro. E fica aquela crosta, sabe? Aí eu não sei se é porque ela é muito nova ou se é porque essas fibras realmente fazem isso. Agora, batom é uma coisa que não se usava. Quando usava era uma coisa muito nada, assim. Então eu tô apagando, assim, um pouco, com a sujeirinha do corretivo, as bordas, assim, da boca, dando uma apagadinha. E eu vou misturar duas cores aqui desses batons da Catarine Hill. Um é um pouco mais amarronzado e um outro levemente rosado, assim. Aí eu vou misturar um pouquinho dos dois e dar só umas batidinhas assim na boca. Acho que já tá até pigmentado demais, né? Esse é o mais amarronzado, gosto. E um pouquinho do rosado agora por cima. Só pra dar uma saúde, já que eu tô com cara de morte. Eu acho que o ponto é esse, não tem como passar disso, senão já vai fugir muito do que realmente era. Eu vou pro cabelo agora, e assim, o meu cabelo tá uma bagaça hoje, não tá muito definido, tá bem seco, mas na época eu nem sabia que o meu cabelo ondulava. Eu achava que o meu cabelo era um liso armado. Eu vivia na base da chapinha, sempre era chapinha o tempo todo. Eu vou dar uma soltada aqui no meu cabelo pra, tipo, desfazer um pouco a ondulação. E depois eu vou vir com a chapinha. Eu vou tentar puxar um cabelo aqui de trás também, pra ver se eu consigo dar uma encorpada maior na minha franja, porque eu não usava a franja tão curta. Eu usava dela bem em cima da sobrancelha, assim. Não vai dar pra deixar do mesmo jeito, mas vou fazer, dentro do possível, aqui uma franja mais encorpada. Estou aqui com a minha chapinha, essa é bem fininha, na época que eu usava era bem grossa. Eu já tô com um protetor térmico no cabelo, pra não fritar meu cabelo todo, que eu passei assim que eu lavei o cabelo. Então acho que vai dar tudo certo. Então vamos lá, não vou enrolar muito, vou tentar fazer só algumas mechas aqui com vocês. Mas o cabelo todo mesmo eu vou fazer em off, senão pegar essa mechinha aqui vermelha, ai meu Deus, pentear bem. Vamos lá. Nossa, até o cheiro, gente, não lembrava nem do cheiro mais de cabelo passando chapinha. E é isso que vamos fazer no cabelo todo. Eu não consigo entender de onde eu tirava paciência pra fazer chapinha sempre que eu lavava o cabelo, porque olha, chegou na metade aqui eu já tava querendo desistir. Mas enfim, falta só esse topo aqui do cabelo. Como vocês podem ver, o meu cabelo já é em camadas e já é todo meio repicado, então eu acho que vai encaixar bem assim com a proposta. E aí o que eu quero tentar fazer agora é transformar isso aqui numa franja. Então eu vou pranchar isso aqui tudo meio que pra frente. Acho que temos, hein? Uma franja meio improvisada, mas acho que tá emo o suficiente pra mim, assim. O cabelo tá seco, parece que não vê água há uns 2 anos, mas eu vou passar um reparador de pontas ali, um olhinho pra ver se melhora o aspecto. Agora sim, bem, eu vou dar um volumão nesse cabelo aqui na parte de cima, mas antes disso, eu quero tentar fazer uma mechinha listrada. E eu vou fazer isso, obviamente, com maquiagem. Eu espero que isso saia do meu cabelo depois. Mas eu acho que o lugar que vai fazer mais sentido é essa mecha aqui de trás, ó. Que ela tá mais inteira, sabe? Não tá tão desfiadona. Então eu vou pegar aqui, preparar direitinho, dar uma penteada. Aí eu tava pensando que tipo de produto eu uso, né, pra fazer isso. E eu acho que o que faz mais sentido é uma máscara de cílios, que acho que vai secar, não vai ficar borrando aqui no cabelo e tal. Isso na minha visão, né? Não sei se faz muito sentido, mas vou prender essa outra mecha aqui pra não ficar atrapalhando. Aí eu vou no freestyle aqui nesse. Eu peguei essa aqui da Dalla. Eu vou pegar um pincel, peguei um assim, ó, bem preciso. Aí eu venho aqui, ai meu Deus, que medo. E vamos tentar. Acho que rola, hein? Tá, só peguei como produto. Eu vou enfiar o pincel aqui dentro mesmo. Não dá. Tá, agora eu peguei bastante.
E se eu for direto com o aplicador, o que acontece? Ai, acho que não consigo ter muita precisão assim. Ai, mas isso vai demorar muito! Tá, dá certo, mas vai demorar 200 anos, então o que eu vou fazer? Eu sei que provavelmente vai borrar tudo, mas eu vou tentar não me mexer muito. Eu vou pegar um pente stick da Catherine Hill, esse aqui, que eu acho que vai ser mais rápido. Aí passo o mesmo jeitinho com o pincel. Tá, acho que agora vai rolar melhor. Uma listra temos. Acho que veio, hein? Aí, ó, vai falar que não tem mecha listrada aqui. Eu vou dar um volume aqui no topo, que não preciso nem de spray, ó. Ó como já fica. Mas pra garantir, eu vou dar uma esfiada aqui assim, penteando ao contrário. Aí eu vou manter essa parte aqui mais ajeitadinha assim, mais lisinha. E em cima um volumão. Spray. Esse aqui é o Charming da Class. É o Charming preto, o extra forte. Gente, eu tô emocionada. Olha isso! Eu me olho no espelho e não me reconheço. Quem é essa, gente? E é isso, gente. O grande finale desse vídeo não podia ser de outro jeito, a não ser, né? Ficou faltando ali um colar com um pingentão de diamante, uma coroinha, talvez. Mas eu acho que a Luara, de 13 anos, ficaria muito orgulhosa dessa produção. Mas é isso, gente. Me conta aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Eu sei que talvez eu tenha enrolado demais, falado demais, mas eu ainda tô aprendendo a fazer isso aqui. É tudo meio novo pra mim. Deixem aí nos comentários outras sugestões de vídeos que vocês gostariam que eu fizesse. E me conta aí se vocês fariam um fake no Orkut, meu.